Seja muito bem-vindo a este nosso guia de hoje. Olha, se prepara, porque nós vamos participar de uma verdadeira sessão de mentoria baseada naquele que é, sem dúvida, o estudo de caso definitivo sobre ascensão e queda no mundo dos negócios e da liderança. Nós vamos analisar a fundo a trajetória de um cara que herdou uma organização completamente caótica, transformou isso no maior império de sua época e, no finalzinho, deixou fendas profundas na sua própria fundação. Nós estamos falando, claro, da trajetória do rei Salomão. Para você ter uma ideia da escala do sucesso desse líder, tem um número que chama muita atenção. No auge do seu reinado, Salomão arrecadava cerca de 23 toneladas de ouro por ano. Em medidas antigas, isso dava uns 666 talentos de ouro anualmente. É um absurdo. A riqueza e a prosperidade geradas na gestão dele deixariam as fortunas dos bilionários modernos parecendo, literalmente, dinheiro de troco. Mas a grande questão para nós é como exatamente ele construiu essa escala toda. E, mais importante ainda, onde foi que essa estrutura toda começou a ruir? Então, bora lá. Esse é o nosso plano de ação. 1. A busca pelo Shalom. 2. Inteligência versus sabedoria. 3. A economia do rei. 4. Quebrando padrões hereditários. E 5. O guia do empreendedor. Vamos começar. 1. A busca pelo Shalom. Bom, quando Salomão assumiu a cadeira de CEO, digamos assim, a empresa que ele herdou do pai dele, Davi, era um verdadeiro ninho de cobras. Muitas disputas de poder, ameaças externas para todo lado, era o caos. E para conseguir prosperar, ele precisava estabelecer ordem absoluta. Sabe aquela palavra shalom? A gente costuma traduzir só como paz, imaginando um estado passivo, sabe, de ficar tranquilo na rede. Mas a verdadeira definição é muito mais profunda e supercorporativa. Shalom é a desautorização ativa do caos. É a suprema organização. É aquele estado de excelência onde nada está quebrado, nada falta e nada está fora do seu lugar. E vou te falar, alcançar isso exige um pulso muito firme. E Salomão teve que provar isso logo no primeiro dia. O meio-irmão dele, Adonias, tentou dar um golpe e usurpar o trono. Salomão foi lá, foi oficialmente ungido, mas em vez de só passar a mão na cabeça e perdoar passivamente, ele traçou um limite muito claro. Ele avisou a Adonias que qualquer desvio de conduta seria letal. Não deu outra. Quando Adonias tentou uma manobra política sorrateira para tomar o poder, não teve hesitação. Salomão cortou o mal pela raiz. O caos foi desautorizado ativamente ali mesmo. Isso prova pra gente que a verdadeira paz, o verdadeiro shalom dentro de uma organização, muitas vezes exige que a gente tome decisões super difíceis e remova elementos tóxicos logo de cara. Ponto 2. Inteligência versus sabedoria. Então, com a casa finalmente em ordem, a grande virada de chave, o pivô empreendedor do Salomão, aconteceu quando ele pediu a Deus algo muito específico: discernimento. O ponto crucial aqui para nós é entender a enorme diferença entre esses dois conceitos. Inteligência traz a competência técnica, né? Ela ensina como fazer alguma coisa, cria a tecnologia, mas a sabedoria é saber o porquê e o quando utilizar essa tecnologia. É você ter um discernimento moral e prático, jogando num nível muito superior. Para você ter uma ideia, no hebraico antigo, essa sabedoria de Salomão operava em 3 camadas incríveis. Primeiro, ele tinha a Hokmah, que é a clareza para discernir na prática o que é certo do que é errado. Depois, ele dominava a Binah, que é aquela capacidade aguçada de separar os fatos reais das ilusões perigosas. E, por fim, ele possuía a Tushiyah, uma intuição psicológica muito profunda. Essa combinação, pessoal, não é só uma virtude espiritual. É, de longe, a vantagem competitiva definitiva para qualquer líder dominar o seu mercado. E a gente consegue ver essa intuição psicológica brilhando no caso mais famoso dele, aquela disputa entre 2 mulheres por um bebê. Sem testemunha, sem prova concreta, o que Salomão faz? Sugere dividir a criança ao meio com uma espada. Gente, óbvio que o objetivo dele não era matar o bebê. A estratégia ali era usar uma pressão psicológica extrema para revelar as verdadeiras intenções daquelas clientes. A falsa mãe topou dividir, mas a verdadeira mãe abriu mão da própria criança só para salvar a vida do filho. Ou seja, a sabedoria testa as intenções, revelando o que realmente está no coração das pessoas. Parte 3. A economia do rei. Agora, se a gente olhar para a fase de escala explosiva dessa corporação com o olhar de um conselho de administração, o que a gente vê é um boom econômico absurdo. Olha só o tamanho dessa operação. 30 mil madeireiros lá no Líbano, 70 mil carregadores, 80 mil cortadores de pedra trabalhando nas grandes construções. E presta atenção nesse detalhe dos 4 mil cavalos importados. Naquela época, o cavalo não era para puxar arado no campo, não. Era um artigo de luxo extremo e de força militar.
Ter 4.000 cavalos no deserto seria como se um CEO hoje mantivesse uma frota de 1.000 Lamborghinis na garagem puramente para ostentar. É uma escala monumental. O ápice de toda essa fase de expansão foi a construção do famoso Templo de Jerusalém. Mas o que é bem curioso é que, se você comparar com outras estruturas de poder da época, ele nem era tão gigantesco assim. O templo ocupava mais ou menos 1/3 de um campo de futebol. Só a Catedral de Notre Dame já é 5 vezes maior que isso. A base da pirâmide de Quéops acomodaria uns 30 templos de Salomão. Então o valor real do templo não estava em ter um tamanho gigantesco para ficar inflando o ego do rei, mas sim no significado espiritual dele e no seu propósito de centralizar a nação. Mas é exatamente aí, no custo desse crescimento, que a gente começa a ver as rachaduras no império. Para bancar esse ritmo alucinante de construções, a operação caiu numa baita armadilha, uma alavancagem super perigosa. O endividamento do Salomão chegou num ponto tão alto que ele precisou ceder 20 cidades ao rei de Tiro só para pagar material de construção. E pior, o próprio povo começou a ser sufocado com impostos altíssimos e trabalho forçado. Aquele líder sábio que desautorizou o caos e trouxe paz lá no começo, agora estava espremendo seus próprios colaboradores só para manter a ostentação. 4. Quebrando padrões hereditários. E isso nos leva diretamente para o núcleo psicológico do nosso estudo de caso de hoje, os traumas de família. Por que uma gestão tão inteligente, com tanta sabedoria, comete erros tão básicos no fim das contas? Muitas vezes, a resposta não está na planilha de custos, mas sim naqueles pontos cegos que a gente não resolve na nossa própria fundação. Salomão carregava um peso hereditário enorme. O pai dele, o grande rei Davi, tinha uma falha fatal: relacionamentos destrutivos, incluindo o próprio escândalo com Batseba que gerou o Salomão. Mas ao invés de corrigir essa rota, o Salomão herdou e ainda amplificou o problema. Ele formou alianças políticas casando com 1.000 esposas e concubinas e acabou trazendo com elas a idolatria e perdendo completamente seus princípios. Ou seja, um trauma familiar não resolvido vai quase sempre se replicar na próxima geração e muitas vezes de uma forma muito pior. Um pouco antes na história, a sabedoria dele até indicava que certas dinâmicas tóxicas precisavam ser cortadas. A própria mãe de Salomão, Batseba, era uma figura de autoridade super protetora que tentou manipular as regras ali do trono para favorecer um pedido daquele inimigo, o Adonias. E para proteger o reino, o que Salomão fez? Ele teve que desautorizar a própria mãe em público, negando o pedido na lata. Isso nos mostra que cortar esses cordões umbilicais, tanto corporativos quanto emocionais, é vital para o negócio. Então, para você que é líder, empreendedor aqui, vai um plano bem prático de mentoria para não cair nessa mesma armadilha. Primeiro, mapeie as falhas da sua árvore genealógica. Reconheça quais vícios emocionais ou de gestão você acabou herdando. Segundo, tenha coragem para desautorizar figuras de autoridade que são tóxicas e que tentam controlar seu negócio através de manipulação, mesmo que sejam de casa. E terceiro, realinhe constantemente os seus princípios fundamentais. A sua operação precisa estar ancorada em algo muito maior do que só a pura expansão de capital. E para fechar, ponto 5. O Guia do Empreendedor. Chegando à nossa auditoria final dessa trajetória incrível, a gente vê que, mesmo o cara tendo acesso às maiores riquezas imagináveis e chegando ao topo do intelecto humano, as concessões aos poucos foram minando o reino dele. Tanto que o reino se dividiu logo depois que ele morreu. Mas a grande sacada da nossa mentoria de hoje está nos escritos finais que ele deixou. Depois de testar todas as hipóteses possíveis sobre o que é ter sucesso, a sabedoria final do Salomão é basicamente um retorno à estaca zero, aos princípios primordiais. O sucesso que dura de verdade exige que as nossas ações estejam alinhadas com um propósito muito superior, e não só naquela corrida maluca para acumular riqueza temporária. Então, eu deixo aqui esse desafio para nós. Quando a gente olha para os nossos negócios, para as nossas carreiras e até para as famílias que nós lideramos hoje, a gente precisa parar e avaliar. Será que o nosso crescimento atual está mesmo fundamentado na verdadeira sabedoria ou é só por vaidade? Aplicar isso na nossa jornada diária é o que vai continuar quebrando esses velhos padrões e evitando que a gente acabe destruindo a nossa própria fundação. Muito obrigado por acompanhar mais este guia com a gente. Eu te espero na nossa próxima análise.